vamos lá. Vamos começar, então, aqui a nossa apresentação. Obrigada, viu, Mairink? Bom, a gente, então, vai fazer uma apresentação dividida em 4 partes, né? A primeira parte, vou falar sobre a introdução, sobre os laboratórios, as definições, um pouco da importância, dar uma introdução nesse assunto. Talvez a gente repita algumas coisas que já foram ditas ontem, né, em outras palestras, mas é importante a gente ter essa visão, essa colocação, até essa apresentação, né, de pessoas diferentes, porque cada um fala de um jeito, né, então isso é importante até para as pessoas poderem, cada um também entende de um jeito e a gente conseguir passar o que a gente está querendo, né. Para mim é uma honra estar nesse espaço, né, estou falando, fazendo uma apresentação, né, junto com os professores, né, o Robertinho teve na minha banca de doutorado, né, o professor Martinelli é uma referência na área, então, para mim, eu estou muito gratificada em estar, né, desenvolvendo esse mini curso aqui hoje com vocês. Bom, na segunda parte, eu vou falar sobre isótopos radiogênicos de estronço e chumbo em questões ambientais e questões forenses, né? Coisa um pouco diferente do que o Robertinho falou ontem, professor Roberto Ventura, desculpe. Depois a gente faz um intervalinho e aí volta o Carlos, ele vai falar dos isótopos estáveis pesados, né, com zinco, cobre e algumas aplicações, né, de poluição do ar, das águas e sedimentos. E aí a gente faz um outro intervalinho rápido e aí vem o Sacha para falar dos isótopos estáveis de compostos específicos, né, e as contaminações ambientais. Vai também falar de estudos de caso, né, e aí a gente ainda espera ter um tempinho para perguntas, né. Se vocês também tiverem, podem ir colocando algumas perguntas aí no chat, a gente responde depois, beleza? Bom, vamos lá então. A introdução. Quem que nós somos, né? O que é o CEPAS e o que é o CPGEL, que nós três estamos ligados a esses centros de pesquisa. O CEPAS, que é o Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, ele tem 37 anos de existência, ele trabalha com investigações ambientais que estão relacionadas à poluição de recursos hídricos e os meios com os quais os recursos hídricos interagem, então rochas, solos, sedimentos, plantas, né, vegetação, atmosfera, enfim, o ciclo hidrológico como um todo, né? A gente possui laboratórios de análises químicas para elementos maiores, cátions e ânions, né? E a gente também possui um equipamento a laser, esse equipamento aqui, o Picarro, né? Eu achei que eu estava com a... não estou na caneta. Oh, Deus. Bom, é o Picarro aqui, os equipamentos para análises de maiores, e também a gente possui um amplo laboratório de técnicas de campo e amostragem, que inclui um trailer, né, que consegue fazer amostragem em poços profundos com obturadores, que são borrachas que isolam determinadas partes, né, e a gente consegue fazer extração da água em diferentes profundidades, mesmo que o poço ligue tudo, né, com esse material, a gente consegue fazer essa amostragem diferenciada, né? Enfim, o CPGEL já tem 55 anos de existência, né? Foi o primeiro, como chama? Laboratório de geologia isotópica do Brasil, da América Latina, né? A gente tem laboratório de preparação de amostras, né? Laboratório de separação química, a gente tem um laboratório químico aqui, que considerado classe ISO 7, né? É um laboratório limpo, ar controlado, enfim, né? A gente também tem aqui o laboratório de isótopos estáveis, onde a gente tem 4 espectrômetros de massa do tipo IRMS, com gas bench, o H-Device, e agora a gente acabou de colocar em funcionamento um analisador elementar, então a gente já está funcionando, né? Já estamos produzindo dados de isótopos estáveis em materiais outros, né? Como
colágeno, enfim, outros materiais. Também temos análises de chumbo, estrôncio, zinco, cobre, samário, neodímio, rênio, ósmio, bom, enfim, né, carbono, oxigênio, enxofre, nitrogênio, que é o que esse EA vai permitir a gente fazer. O que tem de comum, né, que as pessoas costumam realmente chamar de isótopos, como fala, não, tradicionais, são os isótopos do hidrogênio, do oxigênio, né? Enfim, mas vamos lá. O que é um isótopo? Né? Para a gente fechar essa introdução. O isótopo, né, é com base aqui na tabela periódica. O que é essa tabela periódica? A tabela periódica, eu tenho em cada quadradinho desse aqui, eu tenho um elemento químico de acordo com o seu Z, né, que é esse número aqui, que é o número de prótons, né? Dentro do núcleo de um átomo, eu tenho o número de prótons e o número de nêutrons. A soma desses dois aqui dá massa. O elétron não tem massa, então a massa do elemento químico é dado pelo que tem dentro do seu núcleo, que é o nêutron e o próton, né? O número de prótons ele não varia, então cada quadradinho desse aqui é um lugar na tabela periódica, é um número de prótons específicos. O que varia, que pode variar, é o número de nêutrons que tem dentro. E variando o número de nêutrons, eu vario a massa. Então, aí eu posso criar o quê? Os isótopos, que são elementos de mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Então, se a gente der um zoom aqui nesse quadrado vermelho, né, e eu for desdobrar o hidrogênio que está aqui nesse quadradinho número 1, eu vou ter o hidrogênio que tem um nêutron e um próton, eu vou ter o nitrogênio que tem um próton e dois nêutrons, que é né, e eu vou ter um número de massa maior. Então, esse aqui é o deutério, esse é o trítio, então eu vou ter o que muda aqui é o número de prótons, o número de nêutrons, desculpe, e aí eu vou ter isótopos do mesmo elemento com diferentes números de massa, né? O lítio eu vou ter o 6, eu vou ter o 7, né? E assim por diante. Se eu fizer isso com todos os elementos, né, e colocar todos os isótopos desses elementos numa linha, eu vou cair nesse quadro dos nuclídeos, né? Cada linha aqui é um elemento químico. Aqui é o oxigênio, aqui é o argônio, aqui é o estrôncio, né? E eu tenho o número de prótons no eixo Y aqui, né? Então, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E eu vou ter o número de nêutrons no eixo X, né? Notem que aqui eu tenho no centro, aqui, ó, agora sim, tá vendo no meio? Aqui eu tenho esses aqui em azuis, que são os átomos que têm os núcleos estáveis, né? E aí eu tenho em rosa os núcleos instáveis, os que têm longa vida, né? E são naturais. Em amarelo também eu tenho os naturais, de curta vida, e núcleos instáveis. Núcleos instáveis significa que eles decaem e se transformam em outros elementos, é o que o professor Roberto falou ontem, né, dos radioativos que geram os radiogênicos, né? Então, eu tenho de curta, os que demoram pouco tempo para acontecer isso e os que demoram muito tempo para acontecer isso. E todos os outros verdes, eles são não naturais, tá? Bom, o que acontece? Esse gráfico aqui, ele é chamado, né, a carta de Nuclídeos, ele tem aqui no meio, né, esse vale de estabilidade que a gente chama. O que acontece? Até a massa 20 aqui, eu tenho o número de prótons e nêutrons equivalente, e a força de atração entre eles é forte suficiente e não acontece o decaimento, o núcleo não desintegra facilmente. Conforme eu vou aumentando a massa, essa proporção de onde esse núcleo é estável,
ela inclina um pouco aqui, tem um pouco mais de nêutrons do que de prótons, mas esse aqui é a linha, né, o vale da estabilidade, os núcleos são estáveis. Afastando desse vale, né, eu tenho o quê? Eu tenho os elementos que são gerados, né, pelo decaimento radioativo, né? Então eu tenho são os núcleos que são instáveis, né? Eu tenho decaimento alfa, que é o núcleo perde um átomo de hélio, 2 nêutrons e 2 prótons, o decaimento beta, que o nêutron vai perder um elétron, e o decaimento beta mais, ou captura eletrônica, o nêutron ganha um elétron. Então, de um lado do vale acontece um processo preferencial de decaimento e do outro acontece outros, né? Esse gráfico aqui, ele é importante também para mostrar para vocês que eu tenho uma evolução no conhecimento sobre isótopos, né? Em 1935, a Carta de Nuclídeos ela era formada por esses quadradinhos aqui. Em 58 aumenta o número de quadradinhos, em 2015 o número de quadradinhos é esse, né? Então, além dessa questão dos isótopos, né, terem os estáveis e os instáveis, né? Com o avanço do conhecimento, eu vou conseguindo detectar mais quantidades, né? Eu vou conseguindo detectar mais, melhor quantificar, e também vou conseguindo desenvolver técnicas para gerar outros isótopos não naturalmente, né? Enfim, aí eu tenho uma outra questão também que envolve a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Que é a abundância terrestre. Então, quando a gente fala em analisar um isótopo de hidrogênio, né? Eu estou trabalhando aqui com uma abundância de 99% e 0,15. É diferente de eu trabalhar com elementos que nem o chumbo, que a abundância deles é abaixo de 0%, né? 0, alguma coisa por cento, todos os isótopos, né? Então, a metodologia, o avanço, né, da espectrometria de massa, ela vai permitindo a gente a desenvolver outras metodologias analíticas, né, e poder desenvolver outras coisas. Bom, aí a gente então diferenciou os isótopos estáveis, que tem núcleos estáveis, explicamos o que isso significa, e o que tem núcleos instáveis, que são os radioativos, que geram os radiogênicos, né? Aí vem essa nomenclatura não tradicional. Isso aparece muito para o meio científico, nessa publicação aqui desses 3 cientistas, né, conhecidos internacionalmente, que se chama A Geoquímica dos Isótopos Estáveis Não Tradicionais, que eles vão trabalhar, eles vão fazer uma publicação sobre o funcionamento desses isótopos que eles chamam de não tradicionais, que são esses que estão em amarelo com círculo, com quadrado vermelho em volta. E aí, em cima disso, tem os isótopos estáveis que são os tradicionais. O que era o tradicional? Que vinha sendo trabalhado? Era o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, que são os mais abundantes, né? Então, os equipamentos que existiam até final da década de 90, eles eram facilmente, né? Todo mundo não, mas era facilmente conseguir resultados, né, de isótopos desses elementos aqui estáveis. Enquanto que os outros, né, tem publicação de 97, por exemplo, que diziam que esses isótopos aqui não fracionavam, porque os equipamentos não eram capazes de fazer análises das diferenças de massa, né, entre esses dos isótopos desses elementos, que fosse suficientemente boa para a gente considerar um fracionamento e trabalhar com esse fracionamento como a gente trabalha com os outros isótopos estáveis, né? Os tradicionais. Então, a gente tem aí essa diferença. Os isótopos estáveis tradicionais são esses que estão abundantes, né, que ocorrem na superfície terrestre, que fazem parte dos ciclos biológico, geológico, hidrológico,
né, e que eram mais facilmente medidos e reportados, enquanto que, com o avanço tecnológico, né, depois, no final já da década de 90, começo dos anos 2000, a gente conseguiu começar a analisar os isótopos dos elementos não tão abundantes, né, como o lítio, apesar de ser leve, e dos metálicos, os mais pesados, né, como o zinco, o cobre, o ferro, com o avanço das técnicas, né? Então, a gente aí tem os não tradicionais em contraposição aos tradicionais, tá? E a gente tem um terceiro nome, que são os isótopos ambientais, né? Que no primeiro momento eles eram definidos praticamente como, mesmo se define os isótopos tradicionais, os estáveis tradicionais, né? Que são ocorrência natural de elementos encontrados no ambiente em abundância, são os elementos principais que existem nos ciclos hidrológico, geológico e biológico, mas não são só estáveis. Quando a gente fala de isótopos ambientais, a gente também está falando do carbono 14, tá? E do hidrogênio 3, que é o trítio, né? Que são isótopos ligados ao sistema de decaimento radioativo, que também são usados para a gente fazer datação de água, por exemplo, né? Então, quando a gente fala isótopos ambientais, a gente não está falando só de estáveis, a gente está falando também desses ligados aos radioativos, tá? Aí, mais recentemente, com a possibilidade de você analisar outros elementos abundantes, né, mais pesados, como o cloro, por exemplo, que tem também bastante, né, mais do que, enfim, alguns outros aqui, como o zinco, eles também são considerados mais recentemente, o professor Aravena, né, e outros, né, mais recentemente consideram tanto o cloro como o cadê aqui o bromo, como também isótopos ambientais, tá? Então esse aqui é o cenário. Existem outros isótopos estáveis não tradicionais, certo? Que não estão sendo contemplados neste livro, então ele não está aqui pintadinho, mas existem outros, né? E a gente aqui nessa apresentação de hoje, a gente vai falar, enfim, eu vou colocar aqui no próximo slide o que é que a gente vai falar aqui. Bom, então esse termo, e aí a gente explicou então o tradicional, estáveis, instáveis, tradicional, não tradicional, e a questão do convencional, né? O convencional, ele é uma nomenclatura que a gente está adotando aqui, que seria uma nomenclatura ligada não só aos isótopos não tradicionais, né? Não só um tipo de isótopo, né? Mas a uma aplicação diferente, a uma metodologia diferente, uma nova abordagem, né? São, por exemplo, o uso de estrôncio e chumbo para investigações ambientais em água, que no começo o estrôncio e o chumbo, eles são bastante, como fala, eles são antigos, né, na metodologia analítica disso, é possível se identificar isótopos de estrôncio e chumbo há muitos anos, né, desde o começo dos anos 1930, 50, enfim. E aí, só que hoje eles estão migrando para outros usos. Então, quando a gente fala em termos não convencionais, é você usar aplicações que foram consagradas em outras áreas para uma área nova, como, por exemplo, esses, né, da geologia para a ciência forense. Aí a gente também vai incluir aqui a questão de quando a gente faz os isótopos in situ, né, dentro de um fio de cabelo, por exemplo. A gente consegue analisar isótopos de oxigênio em um grão, um círculo de diâmetro de 5 micrômetros num grão de zircão, por exemplo. O mesmo daria para fazer num fio de cabelo, né? Então é uma questão da gente estar transformando aí a aplicação com essa nova abordagem não convencional. O uso da metodologia dos compostos específicos, né, também traz uma nova ferramenta, né, de análise, de trabalhar com os isótopos, os resultados isotópicos. Bom,
Então, nessa nossa apresentação aqui, a gente vai falar desses isótopos aqui. Vou falar um pouco do hidrogênio e do oxigênio, não tanto quanto falou o professor Martinelli, enfim, mas algumas aplicações voltadas para as questões ambientais, o estrôncio, o chumbo. O Cadu vai falar do zinco, do cobre, eu vou falar um pouco do cromo, e o Sacha vai falar do carbono, do cloro. Enfim, nós vamos trabalhar com esses aqui elementos, beleza? A ideia da gente agora é mostrar um pouco como que funciona cada um, como que a gente interpreta esses dados, tá? Então, recapitulando, em relação à nossa pesquisa lá, né? Quando a gente fala de tipos de isótopos, a gente tem os estáveis e os radioativos radiogênicos, e a gente tem os ambientais, que podem ser os dois, né? Que são ligados que ocorrem em abundância e fazem parte dos ciclos geológico, biológico e hidrológico. Com os avanços nos espectrômetros de massa, a gente vai diferenciar os tradicionais dos não tradicionais, né? Que são os tradicionais, são os estáveis tradicionais, hidrogênio, carbono, oxigênio, enxofre e nitrogênio, e os estáveis não tradicionais são aqueles mais difíceis de serem obtidos os resultados, né? E que são os metálicos, o lítio, o cloro, né? E a questão do não convencional é a abordagem que a gente está dando, né? Uma integração nova, não convencional para aquele isótopo ou para aquela metodologia, tá bom? Bom, qual que é a importância, né, do estudo de isótopos, né? E o futuro deles? Bom, os isótopos, além de ser os avanços mais dramáticos da ciência hoje, né, ele também traz a possibilidade da gente trabalhar com assinaturas isotópicas como evidências forenses, né? Evidências geológicas, evidências ambientais, evidências climáticas, né? Eles conferem uma única assinatura, eles contam uma história de passagem daquele elemento, né? Se ele sofreu ou não fracionamento, ou ele mantém a assinatura, no caso daqueles que não sofrem fracionamento, da fonte, e com isso eu consigo usar isso como evidências forenses, né? e científicas. Eu acho que o futuro é ampliar as aplicações dos que já estão em evidência, né, os que já estão sendo aplicados há muitos anos, melhorar as análises para a gente diminuir a incerteza do resultado, integrar os resultados, isso é uma coisa bastante importante, essa coisa da integração, né? A gente sabe, né, pela geologia principalmente, que uma andorinha não faz verão, a gente precisa de muitas, né? Então a gente sempre procura várias evidências para explicar um processo geológico do passado. Então a gente sabe que se a gente trabalhar com vários isótopos, a gente consegue também chegar numa melhor resposta, talvez ter uma certeza melhor, né? E outra coisa que é importante aqui também é a criação dos protocolos de amostragem, de análise e tratamento dos dados, né? A gente vê que essa é uma técnica que, às vezes, as pessoas, cada uma faz de um jeito, sem seguir todos o mesmo protocolo, ou trabalhar com os mesmos padrões internos, como no caso do carbono, do oxigênio, do hidrogênio, né? Enfim, então são coisas que a RENIF está preocupada em trazer para a discussão dentro dos laboratórios, e precisa, enfim, né, desenvolver isso para a gente poder levar isso melhor para a ciência forense, né? Bom, eu vou falar agora um pouco dos isótopos de estrôncio e chumbo, né, nas questões ambientais e forenses, né? E daí a gente faz um intervalinho. Vamos lá. Bom, o que acontece de diferença principal entre os isótopos estáveis e os radiogênicos, né?
O estrôncio e o chumbo são isótopos radiogênicos. Eles são decaimento do rubídio, o estrôncio decai do rubídio e o chumbo decai ou do urânio ou do tório, né? Então, nesse caso, eu tenho a diferença entre os isótopos estáveis e radiogênicos principal é que os radiogênicos eles não vão fracionar em processos superficiais. Ou seja, nesses processos de baixa temperatura que ocorrem na superfície terrestre, evaporação, precipitação, intemperismo, fluxos antropogênicos, né, de material de que o homem descarrega ou na atmosfera ou para o oceano, ou enfim, para outros locais, não ocorre o fracionamento nem do estrôncio e nem do chumbo, tá certo? Isso ajuda porque eles vão manter a assinatura isotópica da fonte de onde eles saíram, né? Diferentemente do hidrogênio e do oxigênio, que eles vão sofrer um fracionamento e a assinatura isotópica deles vão mudar em relação à chuva, à evaporação, ao processo de intemperismo, enfim. Tá? Bom, o que acontece aqui com o estrôncio, né? O professor Robertinho falou isso ontem, eu só vou retomar aqui para a gente, não sei se todo mundo assistiu a palestra dele ontem, mas quando eu tenho aqui, né, um magma, né, que tem lá no seu interior os elementos rubídio e o estrôncio, né, o rubídio que está aqui está decaindo para o estrôncio 87, o estrôncio 86 já estava lá, né? Conforme esse material se cristaliza, né, eu vou ter o rubídio, ele vai começar a decair, ele vai diminuir, né, e o estrôncio vai aumentar, né, porque o rubídio se transforma em estrôncio, né, através dessa reação aqui. O que acontece com as rochas, né, nesse sistema? Eu tenho aqui os granitos, são rochas que vão incorporar preferencialmente o potássio. Como o potássio tem uma afinidade muito grande com o rubídio, a tendência dele é que eu tenha uma razão isotópica de estrôncio maior, né, em relação a 86, do que, por exemplo, nos basaltos, que vão preferencialmente incorporar o cálcio, né? Então, como eu vou ter menos rubídio no basalto, a minha razão nos basaltos tende a ser menor. Então, eu vou ter razões de 0,708, enquanto que nos granitos eu posso ter razões de 0,720. E o meu erro nesse tipo de análise, ele está na sexta casa decimal. Tá? Então, basicamente é isso, né, do rubídio. Então, a composição isotópica de estrôncio em uma rocha ou mineral vai depender não só, né, do tipo dessa rocha e desse mineral, mas também da idade, do tempo em que essa rocha foi formada. Tá? São essas duas coisas. No caso do chumbo, o que acontece com o chumbo? O chumbo ele é muito utilizado para a gente conseguir fazer investigação de origem antrópica das coisas. Por quê? Né? Quando eu tenho uma rocha que está cristalizando, né, num sistema lá, no tempo, né, a rocha cristaliza e no tempo o que vai acontecer? O urânio 238, o urânio 235, né, e o tório 232, eles vão decair para o chumbo 206, 207, 208. Né? Então, vai diminuir a concentração de urânio e aumentar a concentração de chumbo. Acontece que o material de origem antrópica, o chumbo desse material, ele vem da onde? Ele vem do minério de chumbo, que é a galena, que é um sulfeto de chumbo, tá aqui, né? A galena, por ser um sulfeto de chumbo, ela não tem o quê? Ela não tem urânio na sua composição.
Então, ela não vai formar, né, chumbo 206, 7 e 8, né, pelo decaimento do urânio. Ela vai ter a assinatura dela desses elementos desde a cristalização. E cada minério de chumbo, em cada lugar diferente, idade de formação diferente, vai ter uma assinatura diferente. Então, todo o chumbo que existe na indústria vem de um minério que vai ter uma assinatura específica, né, de chumbo, que vai ser diferente das assinaturas dos demais materiais terrestres, porque todos os outros materiais terrestres vão ter urânio na sua composição e vão formar chumbo a partir do decaimento do urânio. Tá? Então, é esse pulo do gato aqui que nos deixa, nos ajuda, né, a usar o chumbo como traçador de fontes antrópicas. Tá bom? Bom, aí eu tenho o seguinte, né? Notações. A gente vai expressar as razões isotópicas de formas diferentes, né? No caso do estrôncio, a gente vai usar o 87, que é o radiogênico gerado pelo decaimento do rubídio 87, em relação ao seu isótopo mais estável e mais abundante, que é o estrôncio 86. Tá? Então, usar razões isotópicas no seu sentido absoluto é uma forma de assinatura isotópica, tá? Bom, aí eu tenho o quê? Opa, isotópica, aqui. Aí eu tenho o quê? O tal do fator de fracionamento, né? Que é o alfa. O fator de fracionamento dos isótopos, ele é sempre, né, a razão entre como é que fala? A razão entre os pesados e os leves, né? Então, por exemplo, o 18 e o 16 do oxigênio, né? Entre duas moléculas diferentes, né? Como, por exemplo, numa amostra ou num padrão, ou entre duas fases diferentes, entre o vapor e a água líquida. Tá? Bom, então o alfa é a comparação, esse fator de fracionamento é a comparação dessas razões na amostra em relação a um padrão ou dessas razões entre o vapor e a água líquida, por exemplo. Como esse fator alfa, às vezes, para a gente comparar as duas amostras, ele fica muito pequeno, diferenças lá na quinta, sexta casa, o pessoal resolveu adotar os deltas e os épsilons, né? Os deltas, né, o 18, ele é, então, essa razão, né, que está aqui, a razão da amostra menos a razão do padrão, dividido, né, menos 1 vezes 1000. E o épsilon é a mesma coisa, certo? Ele é também a razão da amostra em relação à razão do padrão, menos 1 vezes, pode ser 1000 ou pode ser 10.000, depende do elemento, né, que a gente está trabalhando. No caso do estrôncio, né, a gente pode também fazer essa comparação, dependendo do que eu estou estudando, ou do neodímio, e comparar, por exemplo, com diferentes reservatórios. Quanto o meu reservatório de água é mais enriquecido do que a água do mar em relação ao estrôncio 87, ou menos enriquecido, né? Eu vou usar, então, aqui, a razão do padrão, eu vou usar do mar. Então, a razão da água do mar do estrôncio 87 e 86 é 0,709 alguma coisa, tá? Eu posso também comparar isso em relação a um manto, né? Quanto é a assinatura de isótopo da minha amostra ou da minha água é enriquecida em relação à média da assinatura isotópica do manto. Então,
é por isso que eu uso os deltas e os épsilons. Então, nada mais é, deltas e épsilons, nada mais são do que comparações entre fatores de fracionamento, certo? Padronizados para a gente poder trabalhar e visualizar melhor as diferenças entre eles, tá? Mas, na literatura, a gente tem trabalhado com razões na questão do estrôncio, né? Deltas nos isótopos estáveis, e nos isótopos não tradicionais, e a gente usa épsilon no caso do samário e do neodímio, por exemplo. Tá? Bom, do chumbo a gente também usa razões isotópicas. Tá? Bom, com relação a coletas e análises, na questão ambiental, existem padrões, existem regras, normas para coleta e normas para análise, né, que devem ser seguidas. Então, a gente tem desde ter que fazer uma coleta com água, né, seguindo as normas. Nós não podemos enfiar extrair água de um poço sem ter certeza que aquela água não estava ali parada não sei quantos dias, meses. A gente tem que ter certeza que a água que a gente está mostrando é a água que vem do aquífero. Então, tem um sistema que chama low flow para a gente fazer esse tipo de amostragem, com medições de parâmetros in situ, né? Então, uma série de coisas. Para isótopos de chumbo, né, então a gente tem que medir os parâmetros de pH, EH, condutividade, na questão da água, tudo isso tem que ser feito para a gente ter certeza que a gente está mostrando a água do aquífero e não uma água que está lá estagnada, enfim, que já interagiu com a atmosfera que está dentro do poço, já sofreu algumas alterações. Né? Para o caso do chumbo, a gente tem um maior cuidado na coleta. Né? A gente tem que descontaminar os frascos previamente no laboratório, para depois colocar as amostras dentro. No estrôncio, a gente não precisa fazer isso, e nos isótopos estáveis, a gente também não precisa, basta a gente lavar o frasco com a amostra que a gente vai coletar. No caso dos isótopos de hidrogênio e oxigênio, a gente não precisa fazer nada na amostra, basta colocar lá. Se a amostra estiver muito turva, que pode entupir a agulha na análise do equipamento, aí a gente filtra, mas isso pode ser feito dentro do laboratório. No caso do estrôncio e do chumbo, eles vão seguir a norma para cátions. Então, a gente tem que filtrar e acidificar para preservar esse elemento, né? E não está analisando o material sólido que está na água. A gente quer saber o material que está em solução. Então, a gente filtra em filtros de 0,45, né? E acidifica com ácido destilado no laboratório. Bom, aí o que mais que eu tenho que fazer? Né? Então, teve todos esses avanços tecnológicos, tem as abundâncias, né? Então, como a gente tem muito pouco chumbo, como é que eu faço para analisar o chumbo? É diferente do hidrogênio e do oxigênio. Né? O chumbo e o estrôncio, eu tenho que fazer uma pré-purificação dele no laboratório. Para minha máquina, eu só vou mandar chumbo que estava na amostra. Não posso mandar outras coisas. Não posso mandar rubídio com estrôncio, não posso mandar cálcio com chumbo, ferro com chumbo. Eu tenho que separar esses materiais. E como que isso é feito? É feito através dessas colunas que estão aqui. Né? Essas são as colunas de chumbo. Essas aqui são as colunas de chumbo. Né? E essas aqui são as colunas de estrôncio. Vocês podem ver aqui, ó, que esse branco que está dentro dessa coluna aqui é uma resina, são resinas de troca iônica. O que significa isso? Significa que eu coloco essa resina, condiciono essa resina com reagentes, ela vai ficar ambientada, aí eu coloco a minha amostra, né, e eu vou colocando ácidos com diferentes concentrações. Conforme eu vou mudando as concentrações dos ácidos, a resina segura ou solta elementos químicos. Cada coluna é calibrada para um elemento que eu quero isolar, né? Então, eu sei a quantidade certa de determinados ácidos que eu tenho que colocar nas colunas para a gente poder isolar o estrôncio, isolar o chumbo, isolar o samário, o neodímio, o rubídio, enfim, né? Que são o zinco, o cobre, que são os elementos que a gente vai usar, tá? Bom, aqui ficou grudado, né, as coisas em cima aqui, mas eu tenho
espectrômetro de massa, né, que por fim a minha amostra, que é só chumbo ou só estrôncio, ela vai para esse espectrômetro de massa aqui, tá? Bom, por que eu tenho que ter todo esse cuidado com isso? Como eu já falei, a gente tem abundâncias que são diferentes, né? São muito poucos elementos. A proporção média, né? Por exemplo, quando eu quero identificar uma contaminação de chumbo, né? A partir de que quantidade de chumbo eu considero que aquela área está contaminada? Esse valor que a legislação brasileira trabalha, que é 5 ppbs, né? Eu acho que é 5 ppbs, é mais ou menos a proporção do tamanho do diâmetro de uma bola de futebol para o diâmetro da Terra. Então, a gente está falando de quantidades realmente muito, muito, muito pequenas, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente não quer que os mesmos, que a gente tem chumbo no ar, a gente tem estrôncio no ar, principalmente se tiver uma obra, né, acontecendo do lado do seu laboratório, se o seu laboratório não for limpo, né? Então, a gente tem esses elementos no ar, né? A gente tem esses mesmos elementos, tanto no nosso material que a gente está analisando, quanto nos suspeitos, né? E eu tenho pouco elemento na minha amostra. Então, qualquer entrada anômala desses elementos pode contaminar e alterar a minha assinatura isotópica. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande quando eu estou fazendo análise isotópica de qualquer material, certo? Principalmente esses que não são tão abundantes que nem o hidrogênio e o oxigênio. Mas eu também não posso, na hora que eu vou fazer análise de hidrogênio e oxigênio na máquina, misturar com água destilada do meu laboratório, certo? Porque aí eu vou mudar a assinatura dessas duas águas. Bom, agora eu quero falar sobre como que a gente interpreta os gráficos, e a gente vai fazer alguns exercícios aqui, né? Os gráficos, eles são, geralmente, né, a gente interpreta os dados com base em gráficos. Os trabalhos todos que envolvem isótopos envolvem gráficos, né? Então, eu tenho ali uma razão, um gráfico que pode envolver duas razões isotópicas diferentes. No caso do chumbo, eu tenho 3 razões para fazer gráficos de chumbo, né? Tenho 206 com 207, 206 com 208, 207 com 208, né? Eu posso fazer delta versus delta, então delta do hidrogênio com delta de oxigênio, delta do carbono com delta do oxigênio. Eu posso fazer a razão isotópica com a concentração do elemento, então eu posso fazer a razão de estrôncio com a razão isotópica do estrôncio com a concentração do estrôncio. Eu posso fazer a razão isotópica do chumbo com a concentração do chumbo. E eu posso fazer da mesma forma o delta com concentrações de elementos que me ajudam a explicar o que está acontecendo ali. Então, para fazer essa decisão, eu tenho que conhecer o que eu estou estudando, né? Eu tenho que saber se eu estou trabalhando, quais são os outros elementos, né, que são importantes no meu sistema químico daquele lugar que eu estou investigando, né? Porque aí eu tenho que comparar com eles. Eu introduzo aí uma outra ferramenta além da isotópica, que é a geoquímica, para fazer a interpretação. Bom, então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, do que a gente faz, a gente está aqui com um gráfico, que eu não tenho, o eixo Y, o eixo X pode ser razão isotópica, né, pode ser razão por concentração, não importa muito, mas eu tenho aqui um material, tá? E aqui nessa outra ponta eu tenho um outro material. Então, eu tenho o material 1, o material 2, e aqui no meio eu tenho as minhas amostras. Então, eu quero saber se essas minhas amostras elas têm relação com esse material 1 ou com esse material 2. Olhando esse gráfico, o que eu posso dizer? Bom, a assinatura desse material 1 é parecida com esse, né? Esse aqui está no meio do caminho entre esse material 2 e esse outro material 1. Ambos são consideradas misturas entre o 1 e o 2. Só que esse aqui, né, o A, ele parece ter
quase, né, se a gente fizer, e a gente pode fazer isso, né, traçar uma reta aqui, né, e mais ou menos, né, imaginar que isso aqui está da metade para cá, esse A tem mais relação com o 2 e o B tem mais da fonte 1. Então, os dois são misturas, mas o B deve ter 80% de 1 e o A deve ter aproximadamente, esse aqui é o B, e o A deve ter aproximadamente 40% de 1. Né? Então, quando a gente está falando em interpretação de gráfico, é isso que a gente vê, a gente olha num gráfico de isótopos, né? Para qualquer um, estáveis, radiogênicos, enfim. É jogar no gráfico para a gente ver se a gente consegue ver relações e se essas relações fazem sentido com as amostras que a gente tem. Né? Isso aqui foi um exercício aleatório, a gente não tem muito mais informação. Eu disse para vocês o que era esse, né? Para ter uma ideia das respostas possíveis que podem ser dadas. Eu vou mostrar agora alguns dados, né? E como vocês podem ver, hoje a gente não tem muitas publicações que vão falar só de um isótopo. A gente vai ter vários isótopos para explicar a mesma coisa, né? Para explicar a mesma coisa, não, para estudar o mesmo assunto. Então, nesse artigo aqui em 2010, a Emanuele e o Felipe, lá do BRGM, publicaram esses dados aqui, que mostram o seguinte, né? Que normalmente, quando a gente vai estudar os isótopos de hidrogênio e oxigênio, a gente trabalha com também a reta meteórica, né? A gente quer saber se uma água tem relação com a chuva de hoje ou não, né? Então, a gente compara com a água de chuva. Então, essa linha roxa aqui deles é a reta que determina a assinatura isotópica da chuva nessa região. Essas amostras aqui, em azul, são as águas superficiais. Em verde, são a água subterrânea, né, de rochas ligadas a rochas sedimentares. E essas em vermelhas são águas subterrâneas ligadas a rochas básicas, basálticas. Né? Que eles viram? A assinatura isotópica da água de chuva, que normalmente a gente faz uma ponderação para a quantidade de chuva, a gente pega os meses, a quantidade de chuva que choveu no mês, e pondera isso, né, em relação à assinatura isotópica ponderada em relação à quantidade que choveu naquele mês que corresponde àquela assinatura isotópica, e tem essa média ponderada aqui. A média ponderada não explica, né? Não tem muita relação com as águas de chuva, as outras águas, as subterrâneas e as superficiais que estão aqui em cima. Né? Só com essa assinatura eu não explico essa aqui, eu preciso de uma outra fonte. E aí eles vieram com a explicação, né, de que eu tenho uma chuva importante de março a abril e outra de setembro a janeiro, que ajudam a explicar aqui a assinatura isotópica desse material. Além, é claro, né, das águas dos aquíferos, que tem uma composição, aqui a dos basaltos está mais para cá e a das alterações sedimentares está mais para cima. Né? Então, essa é uma forma da gente interpretar um dado, e com isso eles mostraram que as assinaturas das águas subterrâneas são semelhantes às assinaturas das águas superficiais também, mas que a chuva sozinha não explica isso. Tá? Bom, aí eu tenho, né, esse outro trabalho aqui, né, desse mesmo trabalho, eles também usaram esses outros, os isótopos de estrôncio daí, para mostrar o quê? Que as minhas águas superficiais, que são essas em azul, peraí, que são essas em azul, né? Elas têm o estrôncio vai ajudar eles a refinar um pouco mais a origem, né? O que explica essa assinatura isotópica das bolinhas azuis.
Então, eles analisaram lá as rochas das rochas da água subterrânea ligada aos basaltos, né? Que são as águas estão aqui, né? E essa unidade tem assinaturas que estão aqui embaixo, né? A unidade sedimentar está aqui em cima, né? Tem assinaturas de estrôncio aqui em cima, então eu até tenho algumas amostras, olha, de água superficial que estão mais próximas aqui das águas ligadas à unidade sedimentar, que interagiram com a unidade sedimentar e que incorporaram na sua água a assinatura dessas rochas dos sedimentos aqui, né? Então, essas águas superficiais, se a gente traçar essa linha, elas vão ser, ora, mais parecida com a das unidades basálticas, ora, mais parecida com as unidades sedimentares, e ainda tem esse outro corpo aqui, ó, de diorito, né, que também ajuda a puxar essa assinatura para cá. E algumas amostras dos poços sedimentares estão aqui ligadas às águas de chuva, né? Isso pode ser o quê? Que esses poços sedimentares, eles estão recebendo água da superfície, a água atual superficial. Será que eles estão bem vedados? Será que eles não estão recebendo contaminação? Né? Então, enfim, essas são algumas considerações que a gente faz. Nesse trabalho aqui do Carlos Maldaner, foi o mestrado dele, ele estudou lá em Urânia, né? Ele fez esse gráfico daí já são análises de chumbo. Ele tem duas assinaturas aqui que são do poços de águas do Guarani, que são essas duas aqui, né? Então, a assinatura do Guarani é essa e essa, tá nesse intervalo aqui. E aí eu tenho assinaturas de poços profundos da Sabesp, né? Que é a agência que faz o abastecimento público aqui em São Paulo. O que acontece com esse poço profundo da Sabesp? Ele deveria estar tirando água apenas do Guarani. Mas as assinaturas isotópicas de chumbo estão aqui, esse grupo aqui, certo? É parecida com essa? É parecida com essa? Não, está longe. Então, esta água que está aqui não é Guarani, tá? Esse poço profundo da Sabesp, ou ele está com algum problema de contaminação de águas mais superficiais, né? Ele tem assinatura semelhante aos poços Cacimba, que são mais rasos, ou algum outro problema, né? Aqui, esses poços profundos também, da Sabesp, ele tem a assinatura do Guarani, está aqui, mas os poços tubulares, né, que são esses em amarelo aqui, que estão no Bauru, na formação Bauru, também são semelhantes a essas assinaturas aqui desse poço profundo da Sabesp. Né? Será que tem alguma coisa a ver? Então, isso já indica, possivelmente, que eu tenho uma alteração aqui, eu tenho que investigar, tenho que melhorar. Agora, essas assinaturas aqui, com certeza, não são do Guarani. Tá? A mesma coisa vale para água mineral, né? Eu consigo fazer, o professor Roberto falou ontem, né? Com água mineral eu também consigo fazer essas verificações, né? As assinaturas isotópicas são diferentes, porque o Guarani está num contexto geológico que é diferente do contexto do Bauru, que é diferente do contexto onde estão os poços Cacimba, e a água do Guarani não é uma água atual. O aquífero Guarani tem mais de 600 mil anos, né? Então, as águas do Guarani são águas que choveram há 600 mil anos atrás, não são águas atuais, né? Não são águas relacionadas à chuva atual. Tá? Bom, aí por último aqui por último não, mas eu tenho esse caso aqui, né, que a gente fez um estudo na represa da Guarapiranga, em São Paulo, e a gente encontrou muito cobre nessa represa. E a gente queria saber de onde vinha esse cobre. Uma das nossas suspeitas era que esse cobre vinha do sulfato de cobre usado como algicida, né, na área do reservatório. Então, a gente fez análises nos sedimentos de fundo, né,
a gente fez análises na água e a gente fez análises nas macrófitas, né, que são aquelas plantas que vivem, aquáticas que vivem na superfície da água. Longe da área de captação, as concentrações de chumbo são pequenas, 0,8, menores que 5 ppm nos sedimentos, né, menores que 0,02 na água, menores que 5 aqui. Quando a gente chega perto da área da captação, né, o cobre, a concentração de cobre nas plantas passa, tem 6 nas folhas e nos caules, né, na raiz dele, tem 33 ppm. No fundo, 1.386 ppm. Na água, né, já começa a aparecer alguma coisa de cobre, né, baixo ainda, mas perto do limite de detecção, mas ele tem cobre, né? E aqui no sedimento também. Então, já tem uma evidência aqui que o cobre, né, aparece preferencialmente na área em que é jogado o sulfato de cobre, né, na área da captação. Aí a gente fez isótopos. O que a gente percebeu quando a gente fez análises isotópicas? De chumbo, porque nesse material, 25% do sulfato de cobre o sulfato de cobre tem 25% de chumbo, então tem bastante chumbo com esse cobre, né? Vamos lá. Aí, o que acontece aqui? Esses losangos aqui em azul são materiais com baixo cobre. Todos eles se alinham nessa reta aqui, né? E aí eu tenho amostras que se destacam, né? O erro também aqui ele vai aparecer na quinta casa, então eu estou trabalhando aqui na terceira casa, já me dá uma segurança na interpretação desses dados, né? Então, as amostras que têm chumbo, elas vão se afastar dessa linha que não tem chumbo, né? Então, eu tenho as amostras com mais cobre aqui, e esse é o sulfato de cobre. Então, eu tenho o sulfato de cobre influenciando na assinatura isotópica de chumbo dessas amostras, que não caem em cima dessa linha, mas sim são afastadas em direção ao sulfato de cobre. Então, com esses dados, a gente prova que o cobre que aparece no reservatório é um cobre que vem do sulfato de cobre usado. Tá? Outra coisa, né, que só para mencionar, com essas análises isotópicas aqui no trabalho do Negrel também, tchau, ele fez essas análises isotópicas todas aqui, colocou nesse gráfico, e eles, através de modelagens matemáticas, né, eles fizeram uma regressão e eles determinaram a composição química dos que eles chamam de end members, né? Então, essas são as 3 fontes necessárias para explicar todas as assinaturas isotópicas que existem aqui dentro. Então, ele fez o inverso, né? Ele tinha as assinaturas isotópicas, ele queria saber as fontes, e ele fez essa modelagem para saber as fontes. Tá? Esse dado aqui é um dado interessante de cobre, isótopos de cobre. O Bullen, Thomas Bullen, do Serviço Geológico Americano, fez análises de cobre, isótopos de cobre, naquele caso de contaminação de cromo hexavalente do filme da Erin Brockovich, né? Que a empresa que fazia limpeza de turbinas de geração de energia elétrica, né? Usavam um material com cromo e que gerava o cromo hexavalente, e isso tudo era despejado de qualquer jeito e contaminou o lençol, o aquífero da região, né? E, enfim, várias pessoas ficaram doentes. Se vocês não viram, vale a pena ver o filme. E aí eles fizeram, quando foi possível fazer as análises de isótopos de cromo, né? Eles fizeram essas análises aqui e publicaram num volume da revista Elements, né, esses dados, e eles mostram o seguinte: como esses aqui são isótopos estáveis, eles vão fracionar com relação aos processos superficiais. Então, eles fizeram esses dados, né, a fonte de contaminação de cromo está aqui. Se essa fonte de contaminação de cromo sofresse uma redução abiótica ou microbiana, a composição delas seria desse jeito, né? Nessa direção aqui, tá certo? Então, eles saíram mostrando também
amostras de água ao longo da ocorrência, né? E também águas regionais ali da região que não tem cromo, né? Que tem muito pouco cromo. Então, as águas com menos cromo, né? Que são essas aqui, elas têm essa assinatura de cromo mais positivo aqui, né? E aí ela tem, essa seria a água dessa região teria que ter essa assinatura, mas as águas na região lá do filme da Erin Brockovich, com contaminação de cromo, olha só que essas aqui chegam a ter 100 ppb de cromo, 6, né? Elas não têm a mesma assinatura que seria a natural, né? Seria essa daqui. Elas têm assinaturas que são mais baixas, né? De deltas, que se aproximam da fonte. E com isso ele conseguiu mostrar que o processo que está fazendo diminuir a concentração de cromo das amostras não é um processo de redução microbiana ou abiótica, é um processo de mistura, né, de diluição desse material por conta da água natural com a água que está contaminada. Né? Então, você não tem aqui, de fato, uma remediação natural ou artificial dessa contaminação de água aqui. Tá? Então, e com esses isótopos, a gente também tem assim, a fonte, né? A fonte 1, a fonte 2, quanto que você tem de mistura entre eles, e eu posso considerar essa amostra minha, que é a mais contaminada. Né? Ela tem a assinatura mais próxima da fonte, e essa que tem menos cromo, está mais, a assinatura mais semelhante à das amostras naturais. Bom, nesse outro trabalho aqui que a gente fez, estudando a salinização do aquífero em Recife, né, a gente queria investigar, a gente usou os isótopos de boro, né, e aí nesse gráfico, nesse terceiro gráfico aqui, a gente descobriu, né, que nesse aquífero aqui do Cabo, que são esses em verde, eu tenho assinaturas de boro que estão nesta região aqui e nesta região aqui, né? Apesar de ser o mesmo aquífero, por que elas estão diferentes, né? Essas assinaturas isotópicas, né? Por que aqui tem mais boro? Bom, essas águas aqui, elas têm mais boro, elas estão mais salinizadas, elas têm mais sal, e essa assinatura isotópica que tem aqui, que aparece do boro, né? É semelhante à água do mar. Então, a gente está falando aqui, né? A água do mar está aqui também, né? A gente está falando que essas assinaturas aqui são assinaturas da intrusão marinha. Então, a origem dos sais nessa parte do aquífero aqui vem da intrusão salina. Isso aqui é importante, esse trabalho foi desenvolvido por conta da gente querer saber como ia se comportar essa salinização dos aquíferos, se elas tinham essa origem da intrusão marinha, né, atual, como é que isso ia proceder num futuro onde o clima está aumentando, né, a temperatura está aumentando, como é que ia mexendo com o nível do mar e a temperatura, se esse problema da salinização aqui ele ia ser pior ou não. Tá? Bom, nesse outro trabalho, alguém ontem perguntou para o Roberto sobre fertilizante. Nesse trabalho aqui do Felipe Negrel e da Emanuele, lá do BRGM, eles mostram né, uma contaminação aqui nessas águas dessa região da França, nas águas superficiais, né, se elas não tivessem a contaminação, elas teriam que cair aqui, né, nessa área aqui, mas elas estão indo em direção à assinatura isotópica de fertilizantes que são usados nessa região. Então, isso mostra que há contaminação dessas águas superficiais pelos fertilizantes que são usados, e eles estão usando aqui isótopos de estrôncio com concentração de cloro, tá? Que é um elemento conservativo e que, então, enfim, é interessante para fazer esse trabalho. Nesse outro artigo que acabou de ser aceito na Science of the Total Environment, né? A gente teve o Giuliano Locoselli, ele fez análises de oxigênio em anéis de árvore.
e ele viu, né, em anéis de árvore na cidade de São Paulo, e ele viu que havia uma variação, e ele queria entender como que essa variação de oxigênio, se ele tinha relação ou não com outras análises. Como eu tinha dados de chuva, né, a gente juntou os dados e a gente percebeu que as assinaturas isotópicas de oxigênio, né, para essas para chuva, né, em São Paulo, ela diminui, ela aumenta, né, a assinatura isotópica de oxigênio nos períodos secos, né? E nos períodos úmidos ela diminui. Isso tem a ver com a origem da massa de ar, com a quantidade de chuva, enfim, né? É um processo que tem a ver com outras questões. Mas o que foi interessante nesse trabalho é que o comportamento, né, dos isótopos de oxigênio nas árvores, nos anéis de árvores, eles são semelhantes aos da chuva. Então, a gente tem como analisar em anéis de árvores, né, se eu não, o tempo, né, no tempo passado, como é que estava a chuva, como é que a chuva se comportou, né? Então, eu consigo fazer essa integração. Aí eu achei 3 trabalhos mais na área forense, né? Uma é esse pessoal aqui em Porzano e outros, né? É desse ano, eles desenvolveram uma nova técnica não microinvasiva, ou seja, não destrói muito pouco, né? Material para estudar o chumbo em tintas, né? O isótopo de chumbo em tintas. E eles, com os testes que eles fizeram, né? As análises, eles fizeram testes para saber se o método deles funcionava. Eles conseguiram ver que as tintas, né, nas diferentes camadas que eles fizeram, elas mantiveram a assinatura isotópica de chumbo delas nas diferentes camadas, né? Então, com isso, você pode ampliar e tentar usar isso para identificar, né, diferentes camadas e origens de tintas em quadros, falsificações e etc. Né? Esse outro trabalho aqui mostra isótopos de chumbo em balas, né, em balística. Né? Então, nesse caso, o gráfico está meio fraquinho, mas eles mostram o seguinte, né? Eles tinham 2 casos de homicídio, né? No primeiro caso, eles tinham a assinatura da bala fatal e a assinatura dos suspeitos. As assinaturas de chumbo são completamente diferentes. Nesse caso, o isótopo de chumbo mostrou que as balas dos suspeitos não tinham relação com a bala utilizada para matar a pessoa. Tá? No segundo caso, eles tinham o quê? Né? Eles tinham cápsulas numa cena de crime, então eles tinham aqui essas cápsulas na cena de crime, e eles tinham 2 sacos suspeitos aí com balas, também desse caso 2, que estão aqui. Eles também mostraram que não tinha relação com as assinaturas isotópicas desses 2 conjuntos, né, dos sacos com as balas, também não tinha relação. Tá? Nesse caso, ajudou para dizer que não era, né? Também é uma importante informação. E, por fim, aqui de exemplo, né? Eu não sei se eu estou muito... acho que já estourei meu tempo demais, desculpe, pessoal, mas aqui, ó, são só para mostrar também os isótopos de chumbo usados para mostrar diferentes origens de óleo usado como petróleo. Né? A formação Piramboia tem óleo, a formação Irati, da Bacia do Paraná, formação geológica, também tem óleo, e as assinaturas isotópicas do óleo da formação Irati são diferentes das assinaturas isotópicas, né, do óleo da formação Piramboia. Então, o chumbo se mostra aqui uma ferramenta que pode ser utilizada para a identificação de diferentes óleos, né, relacionado à indústria do petróleo. Minhas observações finais são que esses são instrumentos caros, são análises caras, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. É importante a gente conhecer bastante o que a gente está querendo avaliar, né, nossas evidências, o contexto em que elas se encontram, né? É importante ter um banco de dados para a gente fazer comparações, é importante a gente identificar bem as fontes, né, que a gente quer usar para ver as misturas ou para ver a origem do material,
né? A aplicação e a escolha do isótopo vai depender do problema e do contexto que a gente tem. São ferramentas de recente aplicação no Brasil, principalmente na área ambiental, tá? E, de qualquer forma, é importante a gente fomentar, né, o incremento e a preocupação com a qualidade dos laboratórios que a gente tem no Brasil, para que a gente possa gerar dados confiáveis, né? É isso, gente. Obrigada, viu?